és o Deus de Elias. O nosso programa está de volta. Ainda hoje, já a gente aprende a fazer o artesanato do dia. Vamos aprender a fazer um prato com pintura indiana com a Rosa Maria, que é artesã. Teremos ainda uma conversa sobre as alterações na Lei Maria da Penha com a doutora Maria Alice Azevedo Marques, que é advogada. Mas agora é hora de você participar através do telefone 0 operadora 11 3337 5886 para ter a sua dúvida esclarecida. Nós vamos falar sobre a agressividade dos jovens na atualidade. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Simone Marangoni, que é psicopedagoga e psicoterapeuta, é isso mesmo, né, Simone? E vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Psicóloga também, né? Sim. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer estar de volta. Eu queria que você começasse explicando para nós. Quando a gente fala sobre crianças e adolescentes agressivos, isso tem uma raiz que pode ser patológica ou ela é muito mais comportamental mesmo? Olha, Jaque, é assim, a agressividade, ela parte do natural, do normal para o patológico. Uma criança de 3 anos, de 1 ano a 3 anos, no máximo 5 anos, ela pode ter comportamentos agressivos por ciúme do irmão, por ciúme dos pais, por querer aquele brinquedo e lutar por aquele brinquedo, lutar até agressivamente com os outros. E isso é normal ou natural das crianças. Agora, a partir dos 7 anos, em que você já tem um desenvolvimento do cérebro, do frontal, isso já começa a ser um desvio, assim, do que seria esperado para essa idade. Com os adolescentes e jovens, então, nem se fala. Vamos começar por essa fase mais das crianças, depois a gente vai indo para os adolescentes e para os jovens. Quando a senhora fala assim, que mais ou menos até os 7 anos a gente sabe que as crianças têm isso mesmo, tem essa possessão pelos pais, essa possessão pelo que é deles, pelo brinquedo e tudo mais. A gente vê crianças que já com essa idade, às vezes a gente vê, são cruéis. São crianças que fazem maldade, que falam coisas, começaram a falar, mas já sabem falar coisas feias. Às vezes se vem um bichinho, elas maltratam um bichinho, o gatinho, o bichinho de estimação da irmã, do irmão. A gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque mesmo até os 7 anos, dentro dessa normalidade, se essa criança for virar um jovem agressivo, ela vai dando indícios? Então, essa agressividade, nessa idade, ela tem que ser interrompida pelo limite dos pais. O limite dos pais, dos parentes, de uma maneira geral, né? A gente não pode deixar, apesar de ser normal ou natural dessa idade, agredir um amigo porque quer o brinquedo, os pais têm que estar muito atentos a isso para que esse limite seja dado. O limite que eu falo é não pode, senta para pensar sobre isso, né? Cercear mesmo essa criança para que ela não cometa esses atos agressivos. Tá? A falta de limites, começando por aí, por essa faixa etária, para agora a gente começar a entrar na adolescência, a falta de limites pode gerar um jovem ou até mesmo um adulto agressivo? Pode. A falta de limite nessas idades, que a criança está aprendendo na realidade o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Né? Então, os pais precisam estar atentos nessa idade para que coloquem o limite certo, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Para que a criança já cresça com empatia com o outro. O que eu quero dizer de empatia? Eu saber que você é uma pessoa diferente de mim, que tem sentimentos, que tem vontades, que vai ficar triste se eu te agredir, ou que vai ficar incomodada se eu fizer alguma coisa que você não goste. Né? É nessa idade que as crianças precisam entender tudo isso. E por que eu falo a partir dos 7 anos? Porque o cérebro, a partir dos 7 anos, ele acaba tendo outras conexões cerebrais, importantes para o limite interno. Até os 3, 4, 5 anos, esse limite externo é muito importante. Para quê? Para que desenvolva essa parte interna do cérebro, para que eles mesmos possam se refrear quando querem fazer alguma coisa. Então, digamos que a partir dos 7 anos, se essa criança vai puxar o brinquedo do irmãozinho mais novo, ela consegue falar não. É mais ou menos isso? É isso. Ela Por já si começa, própria. Que nem, tem coisa que a gente quer fazer que a gente não faz, né? Às vezes alguém pisa no seu pé no meio da rua e você não faz nada, porque você não pode fazer nada. E daí por diante, é por aí, né? É por aí. O limite interno é importante para que esses adolescentes, essas crianças se tornem adolescentes ou adultos e que se refreiem ou que se segurem para não fazer as coisas erradas. Por que alguns adolescentes cometem atos infracionais e outros adolescentes não?
né? Lógico que não é só o cérebro que está em jogo. Nós temos questões sociais, questões econômicas, questões financeiras, a própria escolaridade, a educação é uma coisa muito importante, mas é importante que a gente fique atento ao desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Crianças que não têm limites, né, internos, elas precisam do limite externo dos pais, dos educadores, de qualquer pessoa adulta que esteja ao lado dela. E para que eles se tornem uns adolescentes ou adultos que contenham a sua própria agressividade. Porque, como você disse, a agressividade todos nós temos, né? O que difere uma pessoa de outra é saber o quanto eu posso fazer ou não, agir ou não com essa minha agressividade ou minha impulsividade. Porque não dá para todo mundo fazer o que quer, imagina. Eu acho que até entrando um pouco ainda nessa questão, já indo para os adolescentes, uma vez eu conversei com alguém que veio ao meu programa sobre a lei da palmada, e ele deu um ponto de vista que eu achei muito interessante, que de certa forma a gente pode falar que isso protege o pai. Porque o pai nervoso, quando ele dá o primeiro tapa e de repente ele está estressado, ele está nervoso, ele perde a noção e acaba batendo demais nesse filho. Isso. Que eu acho que é mais ou menos esse parâmetro que a gente precisa ter do que a gente pode e do que a gente não pode fazer, não é por aí? É por aí, sim. Na realidade, o castigo, Jaqueline, ele é bom e ele é ruim. Tudo que está em excesso, ele se torna prejudicial. Agora, as crianças precisam ser contidas para que elas possam aprender como se conter. Né? Agora, vamos lá. Adolescentes e agressividade. Já faz parte da adolescência uma pitada a mais de agressividade, doutora? Já faz parte da adolescência uma pitada de, entre aspas, rebeldia, né? É justamente quando os adolescentes acabam questionando seus pais. Isso é hormonal também, doutora? Tem influências hormonais. E se você percebe, as crianças estão ficando cada vez mais cedo adolescentes. Precoce. Tem... a interferência social acaba interferindo na própria alteração hormonal que as crianças têm. Né? Hoje em dia, a gente tem crianças tendo a primeira menarca, as meninas a primeira menarca, aos 10 anos. O que, se a gente voltar algumas gerações, era fora de cogitação, né? E se voltar mais gerações ainda, para a época, por exemplo, da minha mãe, mais para trás, era aos 18, 16 anos, e daí cada vez isso vai... Então, quer dizer, as questões da gente, as questões comportamentais, as questões ambientais vão influenciando nas hormonais também. Vão influenciando em todo o nosso organismo. Influenciam no nosso cérebro, influenciam no nosso organismo também. Né? Questão da hipófise, da glândula, dos hormônios dos adolescentes, isso acaba interferindo, as próprias questões sociais, né, ambientais, acabam interferindo nisso. Então, como você falou, os adolescentes, eles têm agressividade, eles têm uma certa rebeldia de se opor a tudo que era norma e regra que os pais falavam. Né? Isso é importante para que eles possam pensar por si próprios, né? Criar a sua capacidade de dizer, olha, do julgamento, de valor, isso é certo, isso não é certo, isso eu gosto para mim, isso eu não gosto. E o grupo acaba tendo uma influência muito grande com esses adolescentes. Eu acabo indo contra o que os meus pais falam, mas eu acabo indo a favor do que o meu amigo diz. E muitas vezes o que o meu amigo diz é o que o meu pai fala, né? Então os adolescentes acabam imitando os outros adolescentes e criando os seus próprios valores. Eu quero saber já até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, porque eu acho que vai depender de quais são as companhias que esses jovens escolhem. Mas agora eu queria comentar algo que a senhora falou, né? Eu acho perfeito como Deus nos fez, de uma maneira em que a gente vai evoluindo. É impressionante como a gente evolui e nós temos uma capacidade, o corpo da gente tem uma capacidade de se adaptar à evolução da humanidade, porque as coisas vão mudando e o corpo vai se adaptando, e agora a mulher está no mercado de trabalho e ela conseguiu se adaptar a isso, enfim. E aí vai. E daí a gente vê as crianças hoje se adaptando hormonalmente a essa velocidade de crescimento e de pouco tempo que a gente tem. Mas até que ponto a sociedade não está acelerando demais isso, doutora?
Eu não digo acelerando, não sei se acelera isso seja prejudicial, mas a nossa sociedade está num período em que precisamos saber lidar melhor com a nossa agressividade. Como você disse, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho e elas precisam ter uma certa iniciativa, uma certa impulsividade para se colocar no mercado? Precisa. Os homens precisam prover as suas famílias e se sustentar e sustentar os seus filhos, as mulheres também? Precisam. As crianças precisam de uma certa impulsividade e agressividade para estudar, para passar numa boa faculdade, para estudar em inglês, para estudar, enfim. Precisa. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos nos dando conta do papel do que os adultos precisam ter para esses adolescentes. Né? As máquinas, os computadores, eles são excelentes para o desenvolvimento do cérebro das crianças e dos adolescentes, mas eles não podem estar sozinhos. Eles são complementos, né? Eles não são o principal, né? Então as relações humanas precisam estar muito bem estruturadas. E o que a gente nota é que as nossas relações estão se modificando de uma maneira muito acelerada. Né? E muitas vezes os próprios adultos não sabem lidar com a sua própria agressividade. Então, quando você fala, um pai precisa ter a noção clara de qual é uma palmada e um espancamento, eu estou falando de um controle interno também. E muitas vezes os próprios pais, os próprios adultos também têm dificuldade de ter esse controle interno. Imagina os filhos vendo os pais com essa falta de controle, né? Então, a gente tem que pensar que esses jovens hoje, eles são produto, vamos dizer assim, de ambiente familiar, de ambiente social, da escola, né? Da sociedade, do financeiro, do administrativo, enfim, tudo, de toda a cidade e o país de uma maneira geral. Quando eu vejo corrupção, agressividade, né? Na sociedade de uma maneira geral, e se a gente for ver as nossas notícias, estão cada vez mais, né? A agressividade não está só nos jovens, né? Está nos jovens também, mas muitos adultos não têm a capacidade de controle interno. E esse controle é necessário. Assistindo alguns políticos, a gente já vê isso de sobra, né? E aí você começa a ver o que eu posso e o que eu não posso. Porque de pessoas, de repente, que a gente não esperaria ver isso, desde os pais até os nossos governantes, por exemplo. Né? Nós somos constituídos de tudo isso. Então, quando eu vejo que o pai do meu amigo faz determinadas coisas para que ele vença uma competição, uma prova, um vestibular ou qualquer outra situação, né? E ele pode, por que eu não posso? Né? E se você for pensar, alguns adultos entram nessa, né? Eu preciso ter, eu preciso consumir, então eu preciso passar por cima de algumas coisas, passar por cima de alguns valores que as famílias, se a gente for recorrer a um tempo atrás, as autoridades eram mais fortes, né? A autoridade não... O próprio fato do pai ou a mãe olhar para um adolescente antigamente já era a repreensão. O que é. Entendeu? Então, hoje a gente já não tem muito isso. Né? Não tem quase nada isso, né? Então precisamos resgatar isso. Uma outra questão é o papel em que esse jovem ou que essa criança tem dentro de casa. Se você for pensar, a criança ocupou um espaço dentro de casa, da família, muito grande. Né? Então os pais, porque trabalham fora, porque ficam a maior parte do tempo sem os filhos, se sentem culpados de não ter essa atenção, acabam, quando chegam em casa, já não conseguem pôr o limite. Né? Suprem de outra forma. Suprem de outra forma. E eu acho que o importante é a gente dizer que o limite vai ser bom até para o funcionamento cerebral dessa criança depois e desse adolescente. Não se sinta culpado e, portanto, não dê limites. Está errado, né? Não, pelo contrário. Se sinta culpado se você não der limites. Né? No pouco tempo que você esteja com seu filho, o limite é importante. Né? Porque esses adolescentes que cometem atos infracionais, eles também sofrem. Agora, doutora, uma curiosidade. Quando a gente fala sobre atos infracionais, a gente sabe que para menores de idade a gente não fala crime. Mas a gente sabe que muitos matam até mesmo para conseguir o que querem, às vezes até para a utilização de drogas. E eu acho que tem duas situações aí, eu queria que a senhora conversasse conosco sobre isso. Uma é a questão social. Existem jovens não justificando a infração, mas que são como que produtos do sistema. Lógico. Então, eles
vem de uma realidade onde muitas vezes a mãe tá presa, o pai tá preso, não tem irmãos, são criados meio que sozinhos, tem que aprender a se virar, sustentar, não recebem amor de ninguém, e daí na hora que eles vão ver, eles são simplesmente pessoas agressivas que, se precisar matar para conseguirem o que querem, matam. De outro lado, a gente vê pessoas também com uma classe social já não vítimas de um sistema com relação à classe social, mas muitas vezes com pais ausentes, com pais que não estão presentes, também cometendo infrações, também matando pessoas para conseguirem o que querem. Por exemplo, numa briga, numa balada, o jovem rico tá lá na balada, alguém olhou para a namorada dele, para a menina dele, ele pega e mata. Qual é a diferença desses dois opostos? Na realidade, Jaqueline, esses dois opostos, eles não são tão opostos assim. Eles são produto de um meio social. Como você disse, a questão financeira é importante, a questão da estruturação da família é importante? Sim, é muito importante. Então, se eu tenho pais ou parentes já que cometeram crimes, né, que já estão presos, usuários de droga, e se criam meio que sozinhos, essas crianças, esses adolescentes, lógico que tem a sua exceção, mas acabam virando exceção, aqueles que não ficam submissos ou muito fáceis das presas dos traficantes, à mercê dos traficantes, à mercê do uso que esses traficantes ou que essa criminalidade tem do próprio adolescente. Se tem que matar alguém, põe o adolescente para matar porque eles não têm... Depois põe toda a culpa nele porque ele põe não vai toda ser preso. A culpa nele, enfim. Eles também estão à mercê desse social. E os ricos, vamos dizer assim, as pessoas que têm uma classe social financeira melhor, eles também estão sendo negligenciados, porque muitas vezes eles estão sendo compensados pelo material. Né? E se você continua achando que pode tudo, né? De qualquer forma. Continuam achando que não pode retém tudo. A agressividade. Não. Doutora, eu tenho infelizmente 3 minutinhos para encerrar, mas eu queria que a senhora explicasse para nós, para os pais que estão nos assistindo, quando é hora de procurar ajuda, doutora? Olha, se você tem uma criança de 2, 3 anos até 5 anos, que você vê que essas agressividades com os amigos, em casa, ela é, entre aspas, administrável, eu acho que isso está dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família, está normal. A partir dos 5 anos, quando você começa a ver que os limites não são aceitáveis, eles não conseguem cumprir ordens, eles são demasiadamente desatentos ou muito egocêntricos, estão ali só para o seu bel prazer, e não está conseguindo administrar sozinho, é bom procurar ajuda, né? E é bom procurar ajuda porque pode evitar um problema para o seu filho lá na frente, né? De uso de droga, né? De brigas embaladas, de se colocar em perigo depois. Porque a grande dificuldade desses adolescentes é o quanto eles estão em perigo na nossa sociedade. Doutora, para a gente finalizar, como é que funciona? Às vezes se torna patológico, é um tratamento? É um tratamento. É um tratamento, a gente chama de habilitação neuropsicológica, é uma habilitação do cérebro, né? Do próprio limite interno. Então como se ele ativasse o limite dele, é isso? Todo o nosso cérebro, como você disse, é perfeito, né? Então ele precisa de conexões, de fios, né?